Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Será? Portal 8, o tempo. Existe um dia em que o tempo deixa de ser uma promessa e se torna uma realidade. Durante grande parte da vida, acreditamos que sempre haverá o depois. Depois eu descanso, depois eu mudo, depois eu tento, depois eu realizo, depois eu vivo. Mas então algo acontece. Os anos começam a passar mais rápido. As estações parecem mais curtas. Os aniversários chegam mais depressa. E aquilo que parecia distante começa a se aproximar. Não de forma dramática, mas inevitável. Você olha para trás e percebe que existe mais estrada percorrida do que imaginava. Mais capítulos escritos, mais páginas viradas, mais tempo vivido. E naquele instante uma pergunta silenciosa surge: quanto tempo ainda estou disposto a adiar a minha própria vida? Então, se você acha que tem todo o tempo do mundo, bem-vindo ao Portal do Tempo. O tempo ele é estranho. Quando somos jovens, acreditamos que ele é infinito. Vivemos como se houvesse sempre uma outra oportunidade. Outro ano, outra chance, outro momento. Mas a maturidade, ela nos traz uma revelação que muda tudo. O tempo não é infinito. E é justamente por isso que ele é tão precioso. Existe um momento em que você percebe que não está apenas envelhecendo, está acumulando as suas despedidas. Algumas pessoas já partiram, alguns ciclos já terminaram, alguns sonhos ficaram para trás. E aquilo que antes parecia uma linha reta se revela como algo muito mais delicado. Uma travessia limitada. Uma jornada que possui começo, meio, mas também possui fim. E essa percepção pode assustar, mas também pode despertar. O problema não é que a vida seja curta. O problema é acreditar que ela sempre terá mais tempo. Lembra? Temos todo o tempo do mundo. Será? O tempo não leva apenas juventude, leva ilusões. Um dia você percebe que não pode viver todas as vidas possíveis que desejava. E precisa escolher qual delas merece a sua energia. O tempo não pergunta se você está pronto. Ele continua caminhando, caminhando, caminhando. E a questão não é quantos anos você tem agora. A questão é quantos anos você está realmente vivendo. Existe uma enorme diferença entre existir durante décadas e estar presente nelas. E o tempo não é o nosso inimigo. Ele é um professor que não permite adiamentos eternos. Talvez você tenha sentido isso recentemente. Ao encontrar uma fotografia antiga, ao rever alguém depois de muitos anos, ao perceber como seus pais envelheceram, ao notar como seus filhos cresceram. Talvez tenha acontecido isso diante do espelho, quando você percebeu que o seu rosto carrega histórias que antes não existiam. Ou talvez tenha acontecido numa manhã comum, sem nenhum motivo aparente, quando uma pergunta atravessou a sua mente, assim, direto. Se eu continuar vivendo exatamente como eu estou vivendo, onde é que eu estarei daqui 10 anos? E talvez a resposta tenha causado desconforto, porque pela primeira vez você não estava olhando para o passado, estava olhando para o futuro. Deixou de olhar para o retrovisor para olhar para o para-brisa e perceber que ele também tem limites. Mas existe algo extraordinário que acontece quando nós paramos de fugir do tempo. Passamos a valorizar a vida, porque aquilo que é infinito pode ser desperdiçado, mas aquilo que é limitado se torna sagrado. Talvez o tempo não tenha chegado para assustá-lo, talvez tenha chegado para acordá-lo, para lembrá-lo que ainda existe vida pela frente,
Ainda existem escolhas, possibilidades, ainda existem capítulos para serem escritos. Mas esses capítulos não vão ser escritos para sempre. E é justamente aí que está a beleza dessa travessia. O fato de que ela é única. O fato que ela não se repete. Olha que legal. O fato de que ela está acontecendo exatamente agora. Até para mim, agora que estou gravando esse vídeo. Percebe? O tempo todo nós estamos no momento presente. E a maioria das pessoas passa anos e anos e anos tentando vencer o tempo. Mas talvez a verdadeira sabedoria seja caminhar com ele. Porque o tempo não está roubando a sua vida, ele está revelando o seu valor. A ruptura mostrou nos vídeos anteriores que algumas estruturas precisam cair. A perda ensinou que nem tudo permanece. E agora o tempo está revelando aquilo que dá significado para suas escolhas. A consciência de que cada dia importa. Mas existe um confronto ainda mais profundo, esperando um pouco mais adiante. Porque depois de encarar o tempo, ele surge uma pergunta assim que é inevitável. Se a minha vida ela é limitada, por que eu continuo vivendo segundo as expectativas que sequer são minhas? E essa pergunta que abrirá o próximo portal da travessia. O portal onde nós encontraremos aquelas máscaras que nós usamos para sermos aceitos. E outra coisa, o preço que nós pagamos por elas. Então eu te vejo na próxima travessia.